E o pecado. Saiba o mal que ele faz no coração. Oração para o momento de dor. Senhor, hoje eu me coloco diante da tua presença para falar de algo que corrói o coração, que entristece o teu espírito e que abre a porta para o inimigo semear suas mentiras no nosso coração. Estou falando do pecado, Senhor. Não falo apenas de atos errados, mas daquele veneno que começa pequeno e silencioso, que nasce dentro de mim quando a minha carne decide dizer sim e a tua voz é ignorada. Hoje, Senhor, quero olhar para os que vieram antes de mim, homens que conheceram tua glória, sentiram tua presença, mas, por um momento, cederam ao pecado e entraram no caminho que os feriu profundamente. Senhor, eu quero clamar, para que isso não aconteça comigo. Eu penso em Davi, Senhor, teu servo, adorador, ungido, homem segundo o teu coração. Antes do pecado, sua vida era cheia de louvor e obediência, a justiça fluía de suas mãos, e ele consultava a tua vontade em cada batalha. Para cada decisão ele lhe consultava. Mas um dia, o desejo tomou o lugar do temor. E Davi desejou a mulher chamada Batseba, o olhar de Davi nela, lhe gerou desejo e cobiça. E depois veio a mentira, o adultério e o sangue inocente de Urias, marido dela, jorrou na terra porque Davi ficou cego. Foi cegado pelo maligno porque lhe deu motivo. E a vida de um homem se perdeu. Senhor, a dor que ele sentiu quando o teu espírito se afastou dele, quando a alegria da salvação foi embora. O Salmo 51 é o grito de um homem quebrado. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu clamo como Davi, Senhor, não permita que o meu coração se endureça ao ponto de perder tua presença. Lava-me, Senhor, antes que a minha alma se torne seca e vazia. Deus eterno, o mais importante para mim é que o Senhor me leve a enxergar o reino de Deus como ele é. Que o Senhor me dê desejo em meu coração cada dia mais e que os exemplos dos grandes homens e mulheres de Deus do passado sejam a minha motivação. Que eu aprenda com a vida de Manassés, rei que poderia ter seguido os caminhos de seu pai Ezequias, mas entregou-se à idolatria, construiu altares a deuses falsos, sacrificou até seus próprios filhos. Que minha vida jamais se espelhe nos atos de Manassés. Pois, quando o pecado reinou em seu coração, a escuridão tomou conta da vida dele e ele se tornou instrumento do inimigo. Mas, Senhor, quando ele foi levado cativo e humilhado, então lembrou-se de Deus e clamou, e o orgulho caiu, o coração se quebrou, e o Senhor ouviu o seu clamor. Eu aprendo que enquanto há vida, há chance de se humilhar e voltar. Então eu clamo: quebra meu orgulho antes que meu fim seja a prisão espiritual. Quebre o meu orgulho e arrogância para que eu entenda logo que sem Deus nada posso fazer. Meu Deus, e na vida de Simão, um homem que foi fascinado pelo poder do Espírito, mas envenenado pela ganância. Achou que poderia comprar a tua presença. O inimigo colocou nele o pensamento de que o espiritual pode ser negociado, e isso quase o condenou. Mas quando Pedro o confrontou, ele pediu oração. Senhor, livra-me da ganância por coisas desta terra, livra-me de qualquer vaidade, livra-me do engano da ilusão de achar que posso controlar o que é teu, o que está nas palmas de tuas mãos e ninguém pode tirar. Senhor, outro grande ensino para o meu coração foi a vida de Ananias e Safira. Senhor, essa história bíblica dói na alma e serve de exemplo para que eu saiba do poder maligno da mentira proferida por mim, gerada no meu coração. Eles mentiram, mas não mentiram aos homens, mas mentiram ao Espírito Santo. Demonstraram piedade, mas guardaram parte do dinheiro para si. E não houve tempo para arrependimento, a morte foi imediata. Morreram após proferirem a mentira. Senhor, hoje ninguém morre na hora por praticar a mentira, mas morre por dentro e o caráter se torna podre. Somente o mentiroso não vê esse estado deplorável, mas seus atos perante a sociedade e perante Deus lhes condena. Eu tremo diante disso, Senhor, porque vejo que há pecados que matam a alma e podem trazer juízo sem retorno. Que eu nunca brinque com a tua santidade, Senhor. Deus eterno, temos a história de Zimri, um homem que era comandante de um exército, mas a ganância lhe tomou conta do coração e ele matou o rei chamado Elá, para ficar no poder. Mas seu reinado foi curtíssimo, e ele mesmo ateou fogo em si.
Desprezou o teu mandamento e trouxe a imundícia para dentro do acampamento e condenou sua vida tudo por falta de temor. Senhor, o juízo veio rápido pela mão de Finéias. O erro de Zimri lhe matou. Deus, eu aprendo cada dia que viver fora da tua verdade e tua retidão é caminhar para a derrota e condenação. Nadab e Abiú. Outros dois que deixou o pecado lhes dominar. Eles eram sacerdotes ungidos, que um dia sentiram a tua glória, mas ofereceram fogo estranho. Ofereceram sacrifícios a Deus que Deus não aceitou e o fogo os consumiu na hora. Ó Deus, me livre do engano. Me faça ver meus erros para que eu não me torne um cego e desorientado na vida. Senhor, como é fácil se acostumar com as coisas deste mundo e por causa delas perder o temor. Guarda-me, ó Deus, da irreverência. Que minha vida e minha comunhão contigo nunca seja movida pela minha vontade, mas pela tua ordem. E chegamos no grande rei Salomão. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, cheio de tua sabedoria, mas que abriu o coração para amores proibidos e terminou adorando outros deuses. E como ele sofreu por isso. A sabedoria não foi suficiente para guardar o coração dele sem a tua presença constante. Que eu nunca confie na minha própria capacidade, mas dependa sempre do Senhor. Jonas, profeta, mas rebelde. Fugiu da missão. O medo e a dureza o levaram para o fundo do mar e para o ventre do peixe. Mesmo ali, Senhor, ele clamou, e o Senhor o ouviu. Eu clamo como Jonas, que quando eu cair na prisão das minhas escolhas erradas, eu ainda possa encontrar tua misericórdia. Deus, Pedro, foi tão ousado, tão fiel, mas que negou o Senhor 3 vezes por medo. O olhar de Jesus o quebrou, e ele chorou amargamente. Senhor, que eu tenha um coração que ainda chora, que ainda sente, que ainda se arrepende. De que adianta qualquer conquista, Senhor, se meu espírito não estiver com comunhão contigo? Senhor, olhando para todos eles, eu vejo a mim mesmo. Vejo a fragilidade da carne, a sutileza da tentação, o preço e o sofrimento que a desobediência nos traz. Mas também vejo que o arrependimento abre a porta para a restauração, e que aqueles que não se arrependem se perdem para sempre. Por isso, hoje eu clamo: purifica-me, Senhor. Mostra-me o meu pecado antes que seja tarde. Tira de mim toda a legalidade que o inimigo possa usar. Enche-me novamente do teu Espírito Santo. E nunca permitas que eu me afaste do Senhor. Deus dos exércitos, ouve meu clamor, ouve a minha oração, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.